Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano, do Colégio Delos. Essa aula é para os meus alunos do terceiro ano, onde nós vamos trabalhar um tema relacionado à burocracia no Estado moderno, né? E o que significa essa burocracia no Estado moderno? Significa um processo de racionalização das ações administrativas públicas ou privadas. Quando a gente fala de Estado moderno, a gente fala de uma máquina que precisa, através de um processo administrativo, organizar as questões políticas, econômicas e sociais. Para isso, houve a necessidade de se criar e se estabelecer a burocracia. O primeiro processo burocrático de desenvolvimento do Brasil percebe-se na transferência da família real portuguesa em 1808 para cá, onde, ao chegar aqui no Estado Nacional Brasileiro, Dom João VI, além de transformar e modificar o nome do Brasil, que antes era colônia, e a partir daquele momento passou a se chamar Reino Unido de Portugal e Algarves. Essa característica fez com que a sociedade brasileira tivesse e passasse por um processo de reorganização econômica e política interna. Por isso, os portugueses trouxeram um elemento administrativo chamado burocracia, certo? Agora vamos entender o que significa burocracia. Tipo ideal de burocracia. Antes de tudo, é um sistema racional. Por que um sistema racional? Porque você vai ter que se despir das suas questões pessoais e dos seus valores em prol da racionalidade, do tecnicismo da burocracia. Sistema racional, instrumental, obviamente ele vai ser aplicado, por isso traz essa característica de instrumentalização, que busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação humana para atingir objetivos específicos e formalizados. Ou seja, uma questão de organização. É mais um instrumento criado pela sociedade, né, no campo da administração, para tentar trazer um ordenamento jurídico, político, econômico e social na sociedade. É uma ideia de racionalização comportamental, obviamente estruturado na questão da produção de leis e da obediência de leis. É uma dominação, sobretudo, legal, onde aquele que é o chefe político, o líder político, ele tem o amparo legal de dominação, certo? E toda a sociedade só nos cabe o quê? Seguir as normas e as regras do sistema burocrático que parte desde o processo de desenvolvimento das leis internas, ou seja, da Constituição. É um sistema que busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação de um grande número de indivíduos, cada qual detendo uma função especializada. Ou seja, no sistema burocrático existe uma coparticipação, uma reordenação e uma redistribuição de responsabilidades, certo? Existe uma função, a existência de funções definidas e especificações definidas, principalmente nos atributos de ofício, ou seja, na profissão em si. Olha só, existência de funções definidas e competências rigorosamente determinadas por lei, por isso é uma dominação legal. A divisão da tarefa é feita racionalmente, baseando-se em regras específicas, tudo isso amparado na Constituição. Os membros do sistema têm direitos e deveres delimitados por regras, por isso o ordenamento jurídico, e regulamentos. Essas regras se aplicam a todos de acordo com o seu cargo e função. Existe uma hierarquia, obviamente, definida por meio de regras explícitas e prerrogativas de cada cargo, ou seja, cada função dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição pública, ela exige desse indivíduo o tecnicismo, a sua preparação, a sua organização. E, obviamente, ele sempre tem uma cartilha, ele sempre tem regras a serem seguidas no sistema burocrático. Por isso que é um elemento racionalizado. Por quê? Porque ele é pré-determinado, ele não é instintivo, ele é organizado, pensado, certo? Dentro de um processo burocrático de racionalização. Os membros do sistema têm direitos e deveres delimitados por regras e regulamentos. Essas regras se aplicam a todos, de acordo com seu cargo e função. Existe uma hierarquia definida por meio de regras explícitas e as prerrogativas, né, dentro dessa ideia de cargo e função são estabelecidas legalmente e regulam o exercício da autoridade e seus limites. Ou seja, existem regras, existem limites, existem segmentos, ou seja, uma sistematização de ações que precisam ser organizadas racionalmente e seguidas, sobretudo.
O recrutamento é feito por meio de regras previamente estabelecidas, garantindo a igualdade formal na contratação, certo? A remuneração deve ser igual para o exercício de cargos e funções semelhantes. Então, o sistema burocrático ele exige que pessoas que trabalham no mesmo departamento, indiferente de cor, de raça, de gênero, exercendo as mesmas funções, elas precisam, dentro desse ordenamento burocrático, receber o mesmo salário, certo? A outra ideia desse conceito de burocrático é a sua objetividade, a sua racionalidade. Ó. Os objetivos devem ser atingidos de maneira mais racional e, portanto, poupadora de esforços. Assim como na administração científica, a burocracia defende a existência da melhor forma de realizar a tarefa. Ou seja, há um tecnicismo envolvido, uma racionalidade envolvida, despida de qualquer forma de emoção, certo? Separação entre propriedade e administração. Os administradores devem ser profissionais, especialistas e assalariados fiéis ao cargo e ao objetivo da empresa. O trabalho que desempenham deve ser uma principal atividade, ou seja, deve ser a sua principal atividade. Ele deve focar naquilo. Ele não deve se envolver emocionalmente. Por isso que traz a questão da separação entre a propriedade e a administração, certo? Com isso, o trabalhador passa a ser encarado não como um ser humano dotado de personalidade. Olha o tanto que é importante isso. Olha o que a burocracia faz com o indivíduo. O trabalhador passa a ser encarado não como um ser humano dotado de personalidade e emoções, mas como ocupante de um cargo que tem sob a sua responsabilidade um conjunto de atribuições. Ou seja, o sistema administrativo, a burocracia, torna o sistema impessoal, certo? Ele tem que ser isento, ele tem que ser prático, racional, direto, certo? Organização informal, sendo imprevista, não é racional. Ou seja, Weber articula a ideia de que a organização informal, por ser uma coisa instintiva e não tem uma previsão, ela não é racionalizada. Por isso ela é ineficiente. Não sendo racional, não é desejada nas organizações burocráticas. Existe também aquela questão das vantagens, né, dessa burocracia. Quais seriam essas vantagens? Obviamente, funções definidas e competências estabelecidas por direito, né, e por lei e deveres baseados no princípio da igualdade burocrática, evitando principalmente o clientelismo. Certo? O que é o clientelismo? Que é justamente o que a gente mais vê hoje, né, nesse sistema burocrático. É esse favorecimento a determinadas classes sociais ou a determinados estamentos, certo? Olha só, definições de hierarquia e especialização de funções. Então, essa questão da racionalidade no campo da burocracia é um dos temas mais importantes retratado por Weber, que traz essa questão, né, da impessoalidade nas relações, né, objetivos explícitos e estrutura formalizada. Tudo que é feito, ele já é previamente estabelecido, certo? Igual, por exemplo, quando estabelece um sistema de vacinação. Ah, segunda, quarta e sexta, quem que vai vacinar? Professores. Então, segunda, quarta e sexta só pode vacinar professores. Se vem uma pessoa que não é professor na segunda-feira, ele não vai ser vacinado, mesmo que ele implore, mesmo que ele peça, né? Essa questão da impessoalidade, ela precisa prevalecer. A burocracia, na perspectiva weberiana, é essa ideia de uma organização estrutural para que as coisas caminhem de forma organizada e racional. Autoridade racional, legal, ou seja, a autoridade, né, ela está prevista por lei. E essa racionalidade ela é instrumentalizada, ou seja, ela é aplicada, ela é utilizada. Ok? Obrigado, meninos. Um abraço para vocês.